tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa aula de hoje, é de português, ortografia. E vamos falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre palavras com ans, ens, ins, ons, uns. E também falaremos sobre as palavras que são escritas com X, porém, tem sons de S, SS, CS, Z e CH. Ok? Mas para não confundir o nosso cocoroco, vamos começar com um conteúdo e depois iremos para o outro, tá bom? Então, primeiro vamos começar falando sobre ortografia, Palavras com ans, ens, ins, ons e uns, beleza? Então, vem comigo lá no livro de vocês, na parte de português, na página 34. Ortografia. Ans, ens, ins, ons, uns. Os grupos de letras ans, ens, ins, ons, uns, quando aparecem em uma mesma sílaba, formam um som contínuo. Essa combinação são muito presentes na língua portuguesa. Por isso, é importante conhecer as palavras que possuem esse grupo de letras e observar como elas são escritas e quais sons produzem. Vamos conhecê-las. Palavras com ans: jeans, transbordar, transferir, transformação, transmissão, transparente, transpirar, transpor, transporte, transversal. A combinação trans também é vista nos plurais de palavras primitivas terminadas com an, que são raras, como slogan e van, cujo plural é slogans e vans. A combinação ens aparece no plural de palavras com en, com N, ou en, com M no final. Singular: abdômen, bobagem, folagem, item, nuvem, passagem. Plural: abdômens, bobagens, folhagens, itens, nuvens, passagens. Singular: armazém, carruagem, homem, jovem, origem, trem. Plural: armazéns, carruagens, homens, jovens, origens e trens. Singular: bagagem, desvantagem, imagem, miragem, paisagem, viagem. Bobagens, desvantagens, imagens, miragens, paisagens, viagens. Um vocábulo que foge a essa regra é parabéns, que não é plural de outra palavra. Palavras com ins. A combinação ins aparece no plural de palavras primitivas terminadas em in, mas também é vocábulo que já possui a combinação no início de palavras. Palavras no plural. Singular: bandolim, boletim, pudim. Plural: bandolins, folhetins e pudins. Singular: boletim, jardim, rim. Plural: boletins, jardins, rins. Singular: camarim, manequim, trampolim. Plural: camarins, manequins, trampolins. Palavras com ins no início: inscrição, inspeção, inspiração, instalação, instigar, instituto, instrumento, instrutor. Palavras com ons. O grupo de letras ONS aparece no plural de palavras primitivas terminadas com on ou on. On com M e on com N. Ou no meio dos vocábulos que já possuem a combinação em sua estrutura. Palavras no plural. Singular: batom, cânion, garçom. Plural: batons, cânions, garçons. Singular: bombom, cupom, nilon. Plural: bombons, cupons, nilons. Singular: bom, dom, som. Plural:
bons, dons, sons. Palavras com ons nas estruturas. Conspiração, constância, constatar, constelação, constranger, construção, demonstrar, monstro, reconstruir. Palavras com uns. A combinação uns aparece no plural de palavras primitivas terminadas com álbuns, alguns, atuns, cartoons, comuns, uns, nenhuns, jejuns, incomuns, fóruns. Percebemos aí após a leitura as combinações AMN, ANS, ENS, INS, ONS e UNS, elas são empregadas quando as palavras terminam em AM, EN, M, IM, OM e UM, né? E quando são passadas para o plural. Bom, parte dessas, né, combinações são usadas apenas nessas regrinhas, né? Quando passamos uma palavra pro plural, quando termina com M, nós tiramos o M, cortamos o M, né? Acrescentamos o N e o S. Porém, tem algumas também, né? Algumas combinações que elas são usadas já na frase, na palavra mesmo, na grafia da palavra, como tem um exemplo aí das palavras com ans, né? A-N-S. Jeans, né? Transparente, transbordar, transferir, transformar. Então, elas já são, essa combinação ela já é inserida nessas palavras, não é mesmo? Apesar que existe slogan e van, que são sufixos, são palavras terminadas em N, que quando passamos para o plural, elas não mudam muita coisa, até porque já tem a vogal, né? O N, e só acrescentamos o S, a letrinha S. Sendo assim, no final eles ficam ans, né? A-N-S ou A-N-S. Já o E-N-S são as palavrinhas que terminam com M, né? E são passadas para o plural. Por exemplo, aí, armazém. Armazém termina com M, não é mesmo? Então, cortamos o M e acrescentamos o N e o S. Então, temos a combinação no final de E, N, S. Armazéns, não é mesmo? Porém, tem um porém apenas essa combinação aí. Parabéns. Parabéns, ele já é assim no plural ou no singular. É uma palavra que ela não tem número, não é? Ela é parabéns, sendo para uma pessoa ou para várias pessoas, ok? Agora, ins, I-N-S. Também tem palavras que terminadas em M passam para o plural e fica cortando o N, no M, acrescenta o N e o S. Porém, tem palavras também que já tem ins na sua grafia correta. Por exemplo, inscrição, inspeção, inspiração, instalação, né? Aí, quando cortamos o M, por exemplo, boletim. Boletim terminados em M. Se eu for passar por plural, vai ficar boletins. Aí eu tenho a combinação de I-N-S, ok? ONS, né? O-N-S. Quando as palavras são terminadas OM ou ON, né? Quando passadas para o plural, ou acrescentamos apenas o S, como fazemos em outros também, né? Ou então cortamos a letra M, acrescentamos o N e o S para ficar um plural. Por exemplo, bombom. Bombom é terminado com M, então cortamos o N e acrescentamos o N, S, tendo a combinação no final. Porém, tem algumas palavras que já tem o ONS na sua estrutura, na sua grafia correta, né? Que, por exemplo, conspirar, constância, constatar, né? Já tem impregnado essa combinação na grafia, na palavra. E por último, o NS. O NS, ela só aparece no plural das palavras primitivas terminadas em né? Quando se tem no final, por exemplo, algum, se eu for passar ele para o plural,
eu tenho alguns, porque eu corto o M, né, e acrescento o N e o S. Então, galerinha, assim, esse conteúdo, né, basicamente todos os conteúdos que abrangemos na ortografia são conteúdos que vocês devem praticar durante o dia a dia e devem guardar bem na cabeça, porque não tem regras, né? São palavras que vocês devem memorizar a escrita, a grafia de cada uma delas. Sendo assim, vamos para os exercícios para praticarmos ainda mais. O número 1 tá pedindo para vocês distribuir as palavras de acordo com os respectivos sons e letras. Aí tem o ANS, ENS, INS, ONS, UNS. Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, homens termina com ENS. Então, homens, eu vou colocar na tabelinha onde está o escrito ENS, a combinação ENS. Agora, construção, eu identifiquei aí o ONS. Então, eu vou escrever construção onde está o ONS. Ok? No número 2 está escrito o seguinte: escreva os respectivos nomes do que está sendo apresentado nas figuras. Então, aí eu tenho um jeans, nuvens, pudins, garçons e álbuns, né? Então, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever os nomes corretos, né? E estão no plural de todas essas figuras aí, né? Dos nomes que está sendo representado nas figuras, ok? 3. Escreva frases com as seguintes palavras. Então, vocês vão elaborar frases com as seguintes palavras. Temos 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas, que são paisagens, manequins, folhagens, dons e alguns. Por exemplo, eu vou usar de alguns. Alguns amigos meus vieram à minha festa. Então, eu usei alguns na minha frase. Vocês têm que impregnar, né? Incluir essas palavrinhas aí em alguma frase, tá bom? Vocês vão criar as frases. Número 4, passe as seguintes palavras para o plural. Temos jardim, trem, bombom e álbum. São palavras terminadas em M, né? Então, para você passar as palavras terminadas em M para o plural, o que você faz, né? Você corta uma letra, acrescentam 2. Então, vocês vão passá-las para o plural, ok? 5. Complete as palavras usando ANS, ENS, INS, ONS ou UNS. Depois separa as sílabas. Então, por exemplo, aí, a letra A tá aí, transparente. Eu sei que se eu acrescentar ANS, eu vou ter transparente, né? Então, eu vou escrever aí, transparente. E vou separar na linha do lado essa sílaba, por exemplo, transparente. Não é mesmo? Vocês vão fazer isso com todos os outros. Parabéns, instrumento e monstro, tá? Número 6. Siga as pistas e encontre as palavras nos caça-palavras. Então, aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistas e 8 palavras no caça-palavras. Primeira pista. Ontem eu vi muitas estrelas no céu. Acho que deu para ver, inclusive, vou dar a primeira resposta aí, constelação de Órion, né? Constelação, ela na palavra já tem impregnado o ONS, né? Constelação. Sabendo disso, que aí a primeira resposta é constelação, eu vou até o caça-palavras, né? Que está aqui nessa página aqui, ó. Procurar onde tem constelação. O plural de atum é... Qual é o plural de atum? Vocês vão escrever aí, já é a segunda pista. A terceira, os instrumentos musicais emitem. O que os instrumentos musicais emitem? Vocês vão escrever aí e vocês vão fazer isso com todas essas questões aí, essas alternativas. D, E, F, G, H e vão procurar todas as respostas aí no caça-palavras, ok? Agora, pessoal, que já entendemos mais, né, sobre ans, ens, ins, ons e uns, que é um assunto bem tranquilo, bem, né,
suavão, como dizem por aí. Vamos agora para outra parte da ortografia, né? Vamos falar das palavras que são escritas com X e tem o som de S, 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 CS, Z e CH. Então, a letra X, ela não tem apenas um fonema, ou seja, um som. Ela tem vários fonemas, vários sons. E isso, às vezes, pode confundir um pouco nossa cabeça. Mas como eu havia dito anteriormente, né? A gente precisa praticar muito a escrita, precisamos praticar muito a leitura, porque assim, praticando a escrita e a leitura, vamos conseguir identificar como escrevemos de forma correta, né? Quando escrevemos de forma correta, ou então quando escrevemos de forma errada, né? Como é a grafia correta de uma palavra. E para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, na parte de português, né? Na página 52, acompanhar a leitura atenciosamente, ok? Então, vamos comigo. Ortografia. Palavras com X que possuem som de S, SS, CS, Z, CH. Você já observou que a letra X, a depender da palavra em que é empregada, tem sons diferentes como exato e exame, por exemplo? Essas variações ocorrem pois a letra X apresenta mais de um som na língua portuguesa, ou seja, ela apresenta mais de um fonema. Nesta aula, você conhecerá algumas palavras com X e os sons que elas produzem em cada uma das letras. Está certo escrever explicação com S? Não, querida. A palavra explicação é escrita com X e não com S. Fique atenta às explicações desta aula, esfera, para compreender os sons das letras e conhecer as palavras que estão escritas com X. Na língua portuguesa, a letra X possui vários sons. Leia as palavras a seguir bem devagar, prestando atenção os diferentes sons dessas letras. Quando X tem som de S, texto, explicação, extrato, explodir, excursão. Quando X tem som de SS, máximo, auxiliar, próximo, aproximar, auxílio. Quando X tem som de SC, ou melhor, CS, perdão, tóxico, tórax, reflexo, táxi, fixo. Quando o X tem som de Z, exagerado, exército, exemplo, exato, existir. Quando o X tem som de CH, xadrez, enxaqueca, xereta, enxada e bruxa. Amores, como vocês puderam perceber aí após a leitura, não há regras, né? Não há regras certas de que quando devemos usar o S, como devemos usar o X, ou quando devemos usar o Z, ou o X, ou CH, ou X, né? O X é uma letrinha, como eu disse, ela tem vários sons, vários fonemas, então isso confunde um pouco a gente. Como eu disse anteriormente também, é muito importante que vocês sempre estejam lendo para que vocês conheçam a grafia de cada palavra. Por exemplo, aí, texto. Texto, quando eu falo texto, parece, né, que a grafia é T-E-S-T-O, né? Texto com S, mas não, texto é com X. E todos nós sabemos que texto é com X porque com frequência escrevemos essa palavra, texto, né? Mesmo assim como próximo, táxi, outro exemplo, xadrez. Sabemos que essas palavras elas não são com outras sílabas, com outras letras, né? Sabemos que são com X porque com frequência escrevemos, lemos, né? Praticamos essas palavras. Então é muito importante que vocês sempre pratiquem a escrita e a leitura para que vocês tenham sempre todas as palavras, as grafias das palavras corretas na ponta do lápis. Aí o livro deu exemplo de algumas palavras, né, escritas com X, que tem outros sons, mas para ficarmos ainda mais craques, vamos para os exercícios, né? No número 1 está escrito o seguinte: escreva 3 palavras que tenham X, que contenham X, né?
três palavrinhas, mas que tem o som de S, né? Palavras escritas com X que tem o som de S. Aí no próprio livro de vocês tem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas. Se vocês forem buscar, né, ler o livro de vocês, vocês vão encontrar palavrinhas com X que tem o som de S. Vocês vão escrever aí para mim apenas 3. Número 2, distribua as palavras de acordo com um som que a letra X apresenta. Então aí temos exato, táxi, auxílio, bruxa, texto, próximo, exame, xadrez, extremo e reflexo. São palavras escritas com X, porém, que tem um som diferente. Não tem som de X, tem som de S, CH, Z, CS e SS. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar, né, essas palavras que estão todas embaralhadas nos quadrados corretos. Por exemplo, palavras com X com som de S. Eu sei que texto e extremo, eles têm som de S. Texto, extremo, tem som de S, então eu posso escrever na tabelinha aí, na parte do S. No número 3, vocês vão escrever as frases com as seguintes palavras. Então, vocês vão pensar, usar o cocoroco de vocês. Temos aí explorar, aproximar, fixo, exemplo e enxada. Então, por exemplo, aproximar. Quero aproximar minha prima de minha tia, né? Eu usei a palavra aproximar na minha frase. Vocês vão criar frases e vão inserir essas palavrinhas aí nas frases de vocês. No número 4, escreva o nome do que está sendo apresentado nas imagens a seguir. Então, temos aí uma xícara, um táxi, uma lixeira e um peixe. São palavras com X, porém que têm sons de outra letra. Só que vocês já sabem que são palavras escritas com X. Então, vocês vão escrever o nome desses objetos aí. Xícara, táxi, lixeira e peixe. E tem na outra folha ainda, que é o xadrez, tá? E vocês vão escrever o nomezinho dele também. Número 5, identifique as palavras identifique a palavra que está sendo pedida em cada alternativa e crie uma frase com ela. Então, vamos lá. Letra A, tá escrito o seguinte: palavra que tem X, mas com um som de S. Tem texto, bruxa, exercício, próximo e reflexo. Eu sei que texto, né, porque eu já falei sobre o texto, é uma palavra que contém X, só que tem som de S, né? Texto. Então, eu achei texto. Só que aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma frase, né, com a palavra texto. Por exemplo, eu li o texto da Alice do País das Maravilhas. Eu usei a palavra texto. Vocês vão fazer isso com todas as outras alternativas também, tá bom? Até a letra E. Número 6, siga as pistas e encontre as palavras no caça-palavras. A vertical e a horizontal. Vertical, não se esqueçam, em pé, e horizontal, deitadinha. Na vertical temos as pistas. É um verbo semelhante a movimentar algo. Quando movimentamos algo, estamos fazendo o quê? Mexendo, não é mesmo? Então, vamos escrever aí mexer. É um verbo, mexer. Escreva no número 1. Quando você vai ao médico, você faz um clínico. Então, quando você vai ao médico, você faz um quê? Vocês vão escrever aí, essa palavrinha tem um X. É um verbo, depois que você ensaboa algo, você precisa... Depois que você ensaboa algo, você precisa o quê? E é um verbo, enchar. Então, vocês vão escrever aí também, tá bom? E aí também tem as pistas, né? As pistinhas nas horizontais também, que é 4, 5 e 6. E vocês vão descobrir essas pistas e vão acrescentar aí na nossa coluninha, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que vocês tenham gostado. E é muito importante, gente, vou frisar mais uma vez, é muito importante que vocês sempre estejam praticando a leitura, a escrita, porque isso ajuda muito, 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 muito mesmo no seu desenvolvimento, tá bom? Porque às vezes pode ser que existam algumas regrinhas, né, na hora de grafar uma palavra, de grafia da palavra. Porém, algumas palavras também não existem regrinhas. Você precisa memorizar mesmo, ok? Então é isso.
Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, gente!